Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ajudar diversos profissionais. Um assunto que pode ajudar um clínico que quer melhorar o engajamento dos seus pacientes, pode ajudar um gestor, um líder, um chefe que quer melhorar o desempenho da sua equipe e pode também ajudar professores. Hoje a gente vai falar sobre a gamificação. E para falar sobre isso, estou indo buscar minha amiga Leilane. Bora nessa carona? Olá, tudo bom? Tudo. E você, como tá? Tudo bem. Ó, dá oi. Olá! Se apresenta. Fala quem você é, de onde você veio, porque a nossa convidada hoje é importada. Importada de Santa Catarina. Então, eu me chamo Leilane e vim pra cá pra estudar um pouco aí mais sobre educação. Trabalho aí na área de terapia respiratória e cardiovascular, mas hoje eu tenho focado muito meus estudos nessa área de educação e também como auxiliar e utilizar dos meios de educação também com os nossos pacientes. Mais especificamente hoje a gente vai falar sobre gamificação. Isso aí. Então, começa falando pra gente o que é essa tal aí de gamificação. Então, a gamificação nada mais é do que a estrutura que forma, né, e que faz com que os jogos aconteçam. É o design de um jogo. Todo jogo ele vai ser estabelecido através dessa estrutura que vai contar com o objetivo, as regras, alguns desafios e, claro, né, o prêmio ou o feedback final. Então, a gente utiliza, na verdade, desse design do jogo para conseguir trabalhar outros aspectos, principalmente relacionados à vida real. Então, gamificação não é jogo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Não é a mesma coisa, é diferente? Qual é a diferença? É justamente isso. O jogo já é algo pronto. Então, você simplesmente joga. E claro que diante desse jogo, dessa ferramenta, você vai encontrar os aspectos da gamificação. Mas a gamificação por si só, ela é o design de jogos inserido aí para você conseguir desenvolver desafios durante a própria vida ou com objetivos de aprendizagem e não necessariamente apenas jogar, né? Jogos eles podem ser classificados em outros tantos perfis, desde jogos sérios, jogos educacionais, e a estrutura na verdade já está pronta. Então a gente só pega esses conceitos de jogos e elabora, na verdade, novos desafios e novas formas de utilizar eles. Por que, então, utilizar da gamificação? Qual o benefício, qual o efeito para quem participa desse processo? Então, a gamificação, ela, na verdade, acaba tendo efeitos em três grandes áreas, né? O efeito na área emocional. A gente tem que lembrar que toda vez que o indivíduo ele é recompensado por algum comportamento dele que é positivo, né? Isso a estrutura do jogo faz, né? Se você vai bem no jogo, você ganha ele ou não. Isso faz com que ele desenvolva uma sensação muito grande de prazer. Você está utilizando aí de dopamina no organismo. Assim, toda vez que o indivíduo ele faz um comportamento e ele recebe um feedback, uma premiação, ele tende a repetir esse comportamento. E essa repetição de comportamentos faz ele desenvolver habilidades ou até mesmo aprendizagem. Então, esse é um dos efeitos, né, emocionais. Além disso, você acaba tendo autorrealização. Você executou algo e teve uma resposta positiva com relação a isso. Em relação aos aspectos cognitivos, você consegue trabalhar muito com a questão de resolução de problemas, de vencer desafios e, claro, desenvolver também a capacidade de linkar vários conteúdos. Isso ajuda muito no processo da aprendizagem. E a gente ainda tem um efeito social. Se você conseguir gamificar e trabalhar com outras pessoas, fazendo envolvimento e engajamento com outras pessoas também, isso pode melhorar esse aspecto. Você consegue até trabalhar questões como trabalho em equipe e comunicação, por exemplo. Eu acho que o fator que talvez a gente pense mais rápido seja a coisa da motivação, né? Isso. Motivar alguém a fazer algo que talvez não seja do agrado dela, ou que ela acha que ela não quer fazer, sei lá, alguma coisa assim. Né? Que ela não vê um resultado tão rápido, né? Como o próprio design de jogos define, você tem um objetivo. Só que os pequenos desafios que você vai vencendo ao longo, digamos assim, da prática,
é que faz com que você atinja esse objetivo. O fato é que muitas vezes a gente não percebe esses pequenos desafios que a gente ganha no dia a dia, e isso faz com que a gente se desmotive em qualquer atividade que a gente comece a fazer, seja no estudo, seja na atividade física, por exemplo. Tipo o cara que ele quer se formar na faculdade, mas ele só pensa lá na última prova que ele vai fazer. Paciente, né? Ele não pensa para cada semestre que ele está terminando, cada matéria que ele está deixando para trás, ele está pensando só na última Isso lá. Isso mesmo. Ou ele quer botar a mão no paciente, mas e aí? Né? Você tem vários desenvolvimentos que não são necessários e que a gente precisa ter claro isso, né? Motivação é igual banho, você tem que tomar todo dia. E você só vai se sentir motivado a partir do momento em que seus pequenos desafios sejam identificados e recompensados. E tem como que é, se eu tenho, por exemplo, uma situação onde eu quero implementar a gamificação, como que eu faço isso, né? Como que eu defino esses objetivos, todas essas fases que tem no jogo até chegar no prêmio? Prêmio final. Então, é interessante conhecer o público. Porque se a gente pensa em motivação, a gente tem que pensar que a motivação, nós temos elas em dois tipos. Uma motivação externa, né, algo que eu vou ganhar por fazer algum, né, o comportamento, alguma atividade. E eu tenho a minha motivação intrínseca, aquilo que me motiva de forma mais interna, que faz com que de fato eu queira fazer aquilo, queira desenvolver aquela atividade. Quando eu consigo identificar isso, a gente consegue desenvolver as estratégias que vão aí fazer esse processo de gamificação. Porque gamificação também não é a solução para tudo. Não é todo mundo que vai se sentir engajado com ela. Mas desde que eu consiga atingir a motivação intrínseca daquele indivíduo, daquele paciente, eu vou conseguir fazer com que eu tenha muito mais resultados no engajamento. Então, identificar quem é esse público é essencial para que a gente defina essas estratégias, né? O objetivo, basicamente falando, ele vai estar dizendo muito pra gente daquilo que eu quero ensinar, daquilo que eu quero desenvolver. Então a gente busca lá o nosso diagnóstico psicoterapêutico, por exemplo, que é o nosso norte, para conseguir saber aonde a gente quer chegar. E a partir disso, né, todo aquele processo que às vezes a gente elabora, aprende na faculdade, às vezes deixa meio de lado depois, o que você vai fazer com o seu paciente ao longo desse percurso, até chegar no objetivo final. E são esse passo a passo que você pensa, idealiza, né? Vamos pensar aí no paciente que está restrito ao leito. Então você não vai começar já colocando ele para caminhar, se ele é um paciente que não tem essa capacidade, seja por força, enfim. Você vai pensar primeiro em botar ele sentado, em botar ele de pé, em fazer com que ele caminhe alguns passos. Então essa evolução são desafios diários que esse paciente ele vai enfrentar e vai desenvolver. E vai ganhar por isso, né? Ganhar um feedback positivo, vai ganhar algum tipo de recompensa que seja intrínseca para ele, que seja importante para ele. Para cada desafio, digamos assim, então que eu tenho até chegar no meu objetivo final, eu recompenso ele em todos os passos. Isso. Não só no último passo. Não só no último passo. Só. A gente tem que lembrar que às vezes para o paciente não fica claro esses passos, né? A gente até pode dizer para ele, olha, eu quero que você ande quando sair do hospital. Mas ele não sabe o que ele tem que fazer no dia a dia, né? E às vezes ele nem valoriza que o fato dele simplesmente ter a motivação de levantar para ir ao banheiro sozinho, quando não está na fisioterapia, já é um grande passo na terapêutica. Se você coloca isso como desafio para ele, ele vai valorizar muito mais. Então você acaba envolvendo ele no outro aspecto, né? E aí a gente entende que a terapia acaba tendo uma extensão muito maior. Não é só aquele momento que você está com o paciente, ela vai se estender ao longo do dia, na verdade, conforme ele vai executando essas atividades. E como todo jogo, um game, tem regra no meio do caminho aí, quem que estabelece as regras? Somos nós e o próprio indivíduo, né, paciente, pode auxiliar também nisso. Lembra, a gente tem que atingir a motivação intrínseca dele, então eu tenho que trabalhar com aquilo que ele também deseja, com aquilo que ele também anseia, enfim, para que isso faça significado para ele. E quando a gente pensa em game, tipo assim, você pensa, sei lá, num jogo digital, numa tecnologia com botão, alguma coisa assim. Qual que é muito isso ou não? Dá pra ser isso, mas dá pra ser outra coisa também? Dá pra ser também o não digital. Você pode ter essas duas possibilidades. Claro, o digital ele acaba representando muitas vezes, né, a questão do baixo custo e você consegue atingir um maior número de indivíduos.
Mas a gente pode utilizar de outras ferramentas, como, por exemplo, pequenas cartilhas, pequenos placares onde o indivíduo vai marcando, vai ganhando pequenas medalhinhas para registrar aquilo que ele está desenvolvendo. Isso você vai usar aí papel, caneta. Quem gosta de papelaria vai adorar figurinha, adesivo. E a gente tem que entender que, na verdade, isso é um esquema que é utilizado há muito tempo. Até hoje eu estava lembrando que existia um processo de emagrecimento, por exemplo, muito conhecido, e que ele usava exatamente disso. Conforme você ia perdendo peso, você ganhava uma determinada figurinha. É uma coisa muito simples, mas isso acabava engajando com que a gente fosse a cada encontro. Não, eu tenho que emagrecer para eu ganhar a figurinha e tal. Isso é uma forma da gente gamificar e estimular o indivíduo a continuar no caminho. Quando você estava falando, você falou que tem um aspecto emocional, cognitivo e social. Isso para mim, porque eu estou envolvido nesse meio, claro, remete rapidamente ao hospital. Sim. Né? O indivíduo que está no hospital, ele precisa de tudo isso, né? Se você manter ele lá por muito tempo, ele vai perder todos esses domínios, aí ele vai ter déficit na hora que ele sair. Sim. Mas na introdução, enquanto você não estava no carro, eu disse que isso pode beneficiar vários profissionais. Então, assim, o processo de gamificação pode beneficiar um clínico que está lá com o seu paciente, que quer melhorar o engajamento do paciente no tratamento. Uhum. Ele pode beneficiar um gestor que quer melhorar o desempenho da sua equipe em algum processo. Pode beneficiar um professor com os seus alunos, né? Sim. Tem algum público-chave, assim? Tem uma gama de público para gamificação? Não, a gente viu a gamificação iniciar muito na área do marketing, né? Só que ela foi utilizada um pouquinho de forma deturpada, e quem utiliza aí a questão dos programas de milhagem sabe bem que não é tão simples assim ganhar, mas aí você vai trocar, você tem que, enfim... Essa não é a ideia da gamificação, né? Ela tem que se transformar e ela tem que ser palpável para o indivíduo. Então, qualquer desafio lançado, ele tem que ser um desafio que o indivíduo consiga atingir. Senão, você não faz sentido nem utilizar essa ferramenta. Então, o público ele pode ser bem variado, não existe uma restrição, desde que haja compreensão para a execução dessa atividade. Você pode utilizar com as equipes, por exemplo, quando você pensa numa unidade de terapia intensiva, você pode utilizar para engajar a equipe, inclusive a trabalhar em equipe. A gente sabe que nem sempre acontece. Exatamente. Quando você pensa na questão da adesão ao tratamento, a gente está falando da fisioterapia, mas isso vai funcionar também para quem precisa fazer controle glicêmico, uso de insulina, controle de pressão arterial, pode ser utilizado também. E tem um outro aspecto que é a educação em saúde. A gente fala muito de utilização de meios como palestras, folders, para estimular a educação em saúde, mas já existem estudos que apontam que a partir do momento que você desenvolve essa estratégia, mas que também gamifica esse processo, estimulando o indivíduo a fazer as mudanças de hábitos de vida diária, você tem um resultado muito melhor. Muito bom. E do que você tem vivido, assim, da sua realidade, você tem algum exemplo para trazer para a gente? Então, eu tenho utilizado bastante a gamificação no ensino e para mim ela tem sido bem interessante. Eu estou gamificando uma disciplina de fisiologia do exercício e um dos nossos objetivos é fazer com que os fisioterapeutas sintam na pele o que é o exercício, porque por incrível que pareça, existem fisioterapeutas que não fazem atividade física. Eu diria que é a maioria. A maioria, por sinal. Mas a ideia é justamente que eles, conforme executem, né, os exercícios físicos durante a semana, eles vão ganhar pequenas medalhas. E essas medalhas depois elas vão se converter em bonificações e apontamentos durante a prova. Então é uma forma da gente estimular eles a sentirem na pele o exercício físico. Não adianta querer ensinar sobre exercício se o indivíduo não sabe como é que se faz um exercício. Então essa é uma estratégia que eu tenho utilizado e tem sido bem interessante também. Outra estratégia também que dá pra gente utilizar com os nossos pacientes é essa identificação dos pontos, né, dos objetivos em que ele vai ter desafios que ele vai ter que vencer diariamente. Isso torna centro no seu tratamento. Então a gente fala tanto de design de jogos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre design de terapia, né? A gente vai pegar nosso atendimento, vamos continuar usando as técnicas, as manobras, enfim, mas a gente vai elaborar um design para que a nossa terapia ela desenvolva esse engajamento e coloque justamente o paciente no centro, né? Ele vai ser quem vai executar, ele quem vai identificar, ele que vai inclusive definir os objetivos dessa terapia.
Até porque a gente vai ter futuramente um outro ponto com relação à fisioterapia, que é a tecnologia, né? Então, aonde ela vai se encaixar dentro da minha terapia. Nada melhor do que a gente entender que o engajamento que o fisioterapeuta propõe para um paciente, ele é essencial no processo de reabilitação. Então, nenhuma tecnologia vai conseguir substituir esse engajamento que nós somos capazes de fazer. E você falou uma coisa agora que eu fiquei pensando. Eu como fisioterapeuta, sei lá, ou a fono, ou a psicóloga, ela sozinha consegue criar, fazer esse ambiente da gamificação sozinha, ou ela vai precisar da ajuda de alguém, ou ela precisa de algo específico para pensar, bolar nisso? Como que é isso? Então, existem alguns lugares, principalmente universidades, grupos que estudam sobre gamificação e que atuam desenvolvendo esses projetos junto com os profissionais. É claro que enquanto o fisioterapeuta não dominar o que é um design de jogos, ele vai precisar de um profissional que trabalha aí com jogos, que entende desse processo de gamificação para conseguir auxiliar. Mas eu acredito que todo mundo já jogou algum jogo. Então, se você conseguir ter esse olhar sobre o objetivo, as regras, os desafios, o feedback, a premiação, você consegue já trabalhar com alguns desses aspectos e desenvolver isso de forma bem positiva. Mas é um pouco difícil, né? Se a gente parar para pensar assim, como que eu sei o que motiva o meu paciente? Como que eu consigo descobrir o que vai motivar o meu paciente, né? Por exemplo, dentro do hospital, que a gente tem pessoas de diversas idades, diversas Sim. doenças, diversas realidades naquele momento. Tem alguma ferramenta que me ajude nisso? Seguir algum protocolo, digamos A gente assim? tem alguns questionários, mas nada melhor do que a conversa, né? Todo questionário, enfim, que vai identificar essa questão da motivação, ela pode muitas vezes induzir a resposta. Então a conversa, né, as respostas abertas fazem com que a gente entenda. Quando a gente começa a avaliar o paciente bem no começo mesmo e pensa em perguntas básicas como o que esse indivíduo fazia antes, por exemplo, né? Qual era a atividade que ele já executava, quais são os hobbies que ele tem, o que ele mais gosta de fazer, o que dá para ele prazer ou traz para ele satisfação. Isso são questões que a gente tem que questionar de forma aberta e para conseguir identificar a melhor maneira de desenvolver essa motivação intrínseca nele. Legal, é um processo bem diferente, né, do que a gente está Sim. acostumado, né? E se a gente pensar em todos os campos que a gente pode aplicar, né, tipo dentro do hospital, dentro da sala de aula, na clínica, para cada lugar vai ter que existir um processo diferente, né? Um game diferente, né? Nem sempre um game que você criou para uma situação serve para outra, Isso. né? Vai ter que ser bem específico, né? E a ideia é justamente que a ideia é pegar esse design de jogos e transformar para nossa terapia. Embora a gente tenha protocolos que são ótimos para nortear nossas condutas, existe um diferencial, né? Qual é o teu diferencial enquanto fisioterapeuta? O que você faz de tão diferente assim? E quando você olha para essa questão de usar o design de jogos, você está olhando diferente para o seu paciente. Bacana, uma abordagem bem legal para a gente usar para tentar melhorar nossos resultados, Isso. né? Lembrando lá do nosso quadro da Globo, o Brasil que eu quero. O que você espera desse futuro aí da gamificação, essa área nova pra gente que você está trazendo, não tão nova assim, né, de existência, mas o que você espera de como que isso pode talvez influenciar positivamente, mudar a nossa atuação? Sim. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar que a tecnologia está vindo e ela vai substituir muitos dos nossos afazeres manuais. Isso é muito bom. Vai nos dar tempo para pensar, né? E pensar em quê, afinal de contas? Eu acho que é pensar no indivíduo. Quando a gente olha para o engajamento e para a motivação, a gente está querendo olhar para esse indivíduo e quais são as capacidades que eu posso desenvolver nele. E aí eu vou ter tempo para isso. Então, o Brasil que eu quero é o Brasil que vai conseguir, né? O fisioterapeuta que vai conseguir olhar para esse paciente de uma forma muito diferente, tentando buscar o que é melhor para engajar ele, para motivar. Para que a gente não tenha mais aquela coisa da fisioterapia que não dá resultado, que fisioterapeuta é aquele que só faz o paciente caminhar né, fora do leito, enfim. Não, a gente é muito mais do que isso e a gente tem que valorizar esse engajamento que a gente desenvolve. Muito bom. Quem quiser saber mais sobre gamificação, quem quiser conversar com você, como que faz? Então, pode entrar em contato aí pelo Instagram, né, Leilane Marcos, que a gente pode conversar mais sobre isso. Muito bem. Só? Mais nenhum outro lugar?
E sobre gamificação, algum lugar para procurar? Então, existem alguns livros sobre gamificação que são interessantes, né? Gamificação na Prática é um livro bem legal para vocês estarem procurando. Existem artigos também científicos que já trazem aí, inclusive revisões sistemáticas sobre o uso da gamificação na área da saúde. Então, só jogar lá fisioterapia, gamificação, que a gente vai conseguir ver algumas coisas bem interessantes. Muito bom, muito obrigado. Galera, eu espero que vocês tenham curtido. Vai lá, acessa o Instagram da Leilane para ficar sabendo de mais coisa. E espero vocês no próximo Fisioterapista. Tchau. Tchau, tchau.